Certo. Olá, pessoal. O começo da aula de hoje acabou não sendo gravado, então eu vou repassar rapidamente, relativamente rapidamente, pelos exercícios que nós fizemos, que são os exercícios 2 e 3 de busca. Basicamente, o que a gente fez foi executar passo a passo para tentar entender o que cada um desses exercícios deveriam estar fazendo, e aí isso deu uma ideia para a gente do que era necessário. Então, o exercício 2 está pedindo para a gente implementar uma variação da busca binária que, não, ao invés de retornar -1, ela retorna a posição na qual eu deveria inserir aquele valor, se fosse para eu inserir ele em algum lugar na lista. Então, deixa eu puxar aqui os mesmos slides, pegar a busca binária, o algoritmo da busca binária. Então, aqui nós temos o algoritmo da busca binária. Ela nada mais é do que aquela busca que a gente faz num livrinho, num dicionário, né? Então, se eu tô aqui, eu tenho, por exemplo, eu quero achar a palavra bola, eu abro ele no meio, eu acho, sei lá, a palavra mola. Eu sei que tá à esquerda, né, mais para o começo do que o ponto em que eu estou no momento. Então aí eu posso ignorar tudo que está depois. Jogo fora aquela metade e vou procurar agora naquela metade, porque eu sei que está ordenado, né? Então a busca binária só funciona para listas ordenadas. Então se eu estou ali e eu sei que garantidamente o B vem antes do M, então essa minha palavra bola tem que estar antes da mola. Eu pego aqui, abro de novo, abri e foca. Sei que B está antes do F, então com certeza eu jogo fora essa minha segunda metade, o B vai estar antes. E é isso que esse código mostra para a gente aqui, né? Ele verifica se a posição que eu estou olhando atualmente é o valor que eu estou procurando. Se ela não for, decide se eu tenho que procurar para a esquerda ou para a direita. E ele fazia isso com aqueles ponteirinhos, né? A gente tem ali a posição inicial, que começava no zero, posição final, que começa no último elemento. Ele calcula o meio, né? E aí ele vê, se for para eu procurar para a esquerda, eu pego a minha posição final e coloco a esquerda do meio. E aí, se for para eu procurar a direita, eu pego a minha posição inicial e coloco a direita do meio e olho na minha direita. E aí, se, né, eu vou repetindo isso até que esses dois ponteirinhos se cruzem, né? Se a posição inicial ficar maior do que a posição final, né? Então, quer dizer que eu não encontrei, porque eu olhei tudo que eu poderia olhar, posição final inicial foi andando, foi andando, foi andando, final ficou antes do inicial, então parei, que é o que esse while aqui está olhando para mim, né? Eu vou repetir enquanto posição inicial é menor ou igual que posição final. E aí, se ele saiu daqui sem ser, né? Se ele não entrou nesse return, quer dizer que ele não achou, ele retorna -1. O que esse exercício está pedindo é, ao invés de retornar o -1, eu quero retornar K, tal que eu quero inserir o valor que eu estou procurando entre K e K-1. Vamos ver o que isso quer dizer com alguns exemplinhos, né? E aí ele tem aqui também essa comentário especial de que se o K é igual a 0, né? O que eu vou retornar 0, isso significa que é para eu colocar no começo da lista. Se ele retornar K igual a N, isso quer dizer que eu quero colocar o novo valor no final da lista, né? Que seria entre essa posição N, que não existe, e a N-1. Vamos ver uns exemplos aqui para fazer mais sentido. Então, eu tenho aqui essa busca binária variação. Essa é a minha lista. Tem aqui lista. E eu quero pegar e chamar e tentar achar o valor 20 nessa lista. Então, minha função busca binária vai fazer as divisões ali e vai falar que está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha, vai falar posição 20 na lista, 5. Aí, eu vou, por exemplo, tentar encontrar o valor 70. Ele vai fazer as divisões, divisões, divisões. E o que eu quero que essa função retorne para mim é 10. Por quê? Porque se o 70 estivesse em algum lugar dessa lista, ele estaria na posição 10. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele estaria aqui entre o valor que está na posição 9 e o valor que está na posição 10. Ou seja, ele iria tomar a posição 10 dessa lista.
Se eu tiver, por exemplo, procurando, vou trocar esse valor de 0 para menos 5 para não ficar igual, o valor menos 5, eu vou vir aqui, ele vai fazer as divisões, e ele vai retornar para mim 0, porque se fosse para o menos 5 estar em algum lugar aqui, era para ele estar no começo da lista, ou seja, na posição 0. E, por exemplo, se eu estiver procurando o valor 110, ele vai vir aqui, vai ver que o 110 não está aqui, vai retornar para mim 3, 6, 9, 12, 13, né? Então, eu sei que se eu fosse colocar em algum lugar, eu deveria adicionar uma posição de índice 13 aqui para colocar o 110 nela. Então, vamos ver aqui o que a gente poderia fazer. O que a gente tem que colocar no lugar desse menos 1 aqui para ele me falar qual que é a posição onde eu vou inserir o meu elemento. Então, vamos ver como que fica rodando esse código aqui, né? Uma sugestão que eu tenho é que a gente precisa retornar também um verdadeiro ou falso aqui para falar se o número que eu estou retornando ele é um número porque eu encontrei e essa é a posição que o K está, ou ele é o número onde o valor deveria estar. Então, o que isso quer dizer, né? Ao invés de dar um retorno só de pós-meio, eu venho aqui e vou retornar uma tupla com true, pós-meio. E aqui eu vou vir e vou retornar uma tupla com false e algum valor aqui que nós temos que descobrir qual é. Durante a aula, né, assim, o que a gente viu é que os suspeitos, né, quem que poderia ser? Será que é o pós-ini? Será que é o pós-meio? Será que é o pós-fim? Será que é algum desses daí mais um? Vamos ver o que acontece. Uma técnica, quando a gente não tem certeza disso, a gente pode simplesmente pegar aqui e executar para esses casos de teste que nós temos aqui. Então, eu tenho essa listinha aqui. E eu vou fazer os testes com essa chave. Não preciso fazer com a chave 20, né? Porque aí funciona exatamente igual, vai funcionar a busca binária normal. Vamos então fazer os testes para as chaves 70, menos 5 e 110. Então, vamos começar aqui pela chave 70. E aí, eu tenho aqui meu pós-ini, pós-meio e pós-fim. Já que eu estou apenas gravando, ninguém está acompanhando o que eu estou falando, vou passar aqui rapidamente pelos valores que deveriam ser. Se você precisar, veja o vídeo um pouquinho mais devagar ou vá pausando para pensar sobre as posições. Vamos colocar aqui os índices para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem aqui 0, 1. Ok. A nossa posição INI, vamos fazer a nossa primeira iteração de azul. Posição INI vai começar com 0, posição fim vai começar com 12, posição meio, então, vai ser 6, que é esse cara aqui. E aí, 70 deveria estar para a direita, então o que eu tenho que fazer é andar com o meu posição INI e colocar ele à direita do posição meio. Então, na próxima iteração, ele vai vir aqui, 7 mais 12, 19, divide por 2 é redonda para baixo. O meu novo meio vai vir aqui, vai ser, então, 9. Aí, então, a gente está aqui, esse cara vai ser o meu meio. 70 deveria estar à direita. Então, novamente, vou vir aqui e vou colocar o meu posine para a direita do meio. Opa, 10. Legal.
Então, na próxima iteração, ele vai vir aqui, vai fazer 10 mais 12, 22, divide por 2, 11. O meu novo meio vai ser esse aqui. E eu venho aqui, então, e o meu meio agora é o 11. Bem. E aí eu vejo. Então, 70 deveria estar à esquerda do 11. Então, agora está na vez de eu andar com o meu posição fim. Então, eu venho aqui. Meu posição fim vai estar à esquerda do meio. Então, ele vai estar com 10. Continuo executando, porque enquanto posição in é menor ou igual à posição fim, então ainda é igual. Vou vir aqui, vou calcular o meu novo meio vai ser o 10. E agora é a hora da verdade, né? Porque ou essa posição aqui é o valor que eu estou procurando, ou o valor que eu estou procurando não vai estar na lista. Então, eu venho aqui, 76. 76 não é o valor que eu estou procurando. Então, e o valor que eu estou procurando deveria estar à esquerda do 76. Então, eu vou pegar e vou colocar a minha posição fim. Vai ser 1 a menos do que o meio. Então, a posição fim está com 9. E aí, ele vai sair desse valor aqui. O que eu queria que ele tivesse retornado para mim, né? O 70 pode ser colocado na posição 10. Então, o que eu queria que ele retornasse para mim é 10. E aí a gente vê aqui que os nossos suspeitos, então, de quem poderia ser esse 10, então é o pós-ini, ou pós-meia, ou um pós-fim mais um, talvez. E aí a gente vem aqui e vamos executar para o nosso segundo exemplo, que era o... Vamos executar primeiro para o 110. Então, 110. Vou pegar e vou procurar o 110 aqui. Esse caso do 110, o que eu quero que ele retorne para mim é 13, né? Então, porque... Então, retorno esperado. Retorno esperado. 13. Vou colocar no fim da lista, né? Isso significa que eu quero colocar no final da lista. 13 é o len dessa lista, né? O número de elementos dessa lista. Então, vamos ver aqui o que acontece quando a gente executa para a chave 110. Então, a gente começa lá de novo. Posição inicial é 0, posição final é 12, meio é 6. Então, vai ser esse cara aqui. 110 deveria estar à direita. Então, vamos andar com posição início. Eu vou vir aqui. Posição início vai ser o da direita do meio, 7. Então, na próxima iteração, 7 mais 12, 19. E o nosso novo meio, então, vai ser 9, porque ele arredonda para baixo. Então, pós-meio, vou vir aqui, 9. Mesma coisa aqui da outra vez. 67. O 110 deveria estar à direita. Então, de novo, vou andar ali com o meu início. Agora, o meu início, eu falo que deveria ser o 10. Então, 10 mais 12, 22, dividido por 2, 11. Então, o meu novo meio vai ser esse cara aqui. Então, ele vem aqui, é o 11. Ok. E aí ele vai verificar, deveria estar à direita. Então, novamente, vamos andar ali com o início. Colocar ele à direita do meio, então eu coloco ele na posição 12. Consideração, 12, 12, 24, divide por 2, 12. O meu novo meio vai ser, então, a posição 12. Eu venho aqui. Tá, 12. Ok. E aí eu vejo, é o valor que eu estou procurando, não 110, deveria estar à direita, então eu vou andar novamente com o meu início. Então eu venho aqui e o meu início vai receber 13. Então eu vejo aqui que ele vai encerrar a execução, né? Porque o meu início está agora à direita do meu fim. E eu queria que ele me respondesse 13. Então eu já vi aqui que o meu pós-meio caiu fora da minha lista de suspeitos aqui. Não é ele que eu estou procurando. Eu estou procurando ou o pós-ini ou o pós-fim mais um. Vamos executar aqui
mais uma vez, agora para aquele exemplo onde a chave que eu estou procurando é o -5. São esses meus casos de borda, né? O -5, o retorno esperado é 0, que significa que eu quero que se o -5 fosse para estar em algum lugar, ele estaria no colocar no início da lista. E vamos então executar rapidinho para o -5. Voltando à nossa configuração inicial, começo está no 0, fim está no 12, o meu meio vai estar no 6, que é este cara aqui. O -5 deveria estar à esquerda, então eu vou andando com o meu pós-fim. Então, meu pós-fim vai para a esquerda no meio, aqui estou com o 5. O meu novo meio vai ser 2, que é 5 mais 0, 5 dividido por 2, 2,5 arredonda para baixo. Então, fiquei aqui com o 2. Então, esse aqui vai ser o meu novo meio. O pós-ine continua sendo -5, então vai para a esquerda de novo. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou andar novamente com o meu fim para a esquerda do meio. Então, eu venho aqui e o meu pós-fim vai ser 1. E aí, o meu novo meio vai ser 1 também, né? 0 mais 1, 1. Ah, não. 0 mais 1, 1 dá 1 dividido por 2, meio arredondo para baixo. Então, meio vai ser 0. Coloquei aqui. Tá. Ok. Então, aí eu vejo o valor 1, chave norte 5, deveria estar à esquerda. Vou andar de novo com o meu fim. Então, eu vejo aqui. Meu fim vai para a esquerda, então meu fim vai ficar com -1. E aí eu vejo que o meu... Opa, acho que eu não... Peraí. Não peguei e coloquei aqui o posição meio aqui. Então, eu tive nessa iteração laranjinha aqui, minha posição meio ficou com 0. Agora sim, a posição fim está com -1, porque ficou para a esquerda do meio. E aí, eu vejo que agora o fim está para a esquerda do início. E vou parar a minha iteração. Vejam que, né, no fundo, pós-ine e pós-fim mais 1 vão ter sempre o mesmo valor, porque a iteração só vai sair do while, né? Se eu tiver o pós-meio, vou fazer o pós-fim ser o pós-meio -1, e o pós-meio é igual ao pós-ine, né? Então aí ficou com -1. Ou então eu peguei aqui, eu tinha o pós-meio tá igual ao pós-fim, e aí o pós-ine recebeu mais 1. Então a gente pode, esses dois vão ter no fundo, né, sempre o mesmo valor, a gente pode simplesmente vir aqui e falar que vamos retornar o pós-ini. E aí a gente fechou esse exercício 2 aqui. E aí a gente pode vir aqui e executar, né? A gente tem aqui então essa busca binária variação, que ela faz exatamente o que a busca binária faz, a única coisa que aqui ele retorna true junto com o pós-meio, e aqui ele retorna um false com o pós-ini. E aí ele fez exatamente aquilo que ele está querendo. Então, a posição da chave 20 na lista é 5, o valor 70 poderia ser inserido entre as posições 9 e 10, o valor -5 poderia ser inserido no começo da lista, o valor 110 poderia ser inserido no fim da lista. Eu fiz ele imprimir essas coisas, fazendo um ifzinho aqui. Então, eu faço essa minha busca binária variação e coloco a tupla, né? Vou colocar nas variáveis encontrou e k. Se ele encontrou, eu tenho uma funçãozinha, escreve resultado busca, que vai escrever se posição da chave 20 na lista é 5. Se ele não encontrou, se o k for 0, né? Então eu falo que pode ser colocado no começo da lista. Se o k for igual ao len da lista, eu falo que pode ser colocado no fim da lista. Se não, eu sei que o k, né, ele define daquele jeito. Eu posso colocar o valor entre a posição k-1 e a posição k, que é exatamente o que eu queria. E o exercício 3 nada mais é do que a gente usar essa função que a gente fez para contar quantos elementos da lista estão entre um intervalo de valores inteiros x e y inclusos. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, do o que quer dizer, o que esse exercício está pedindo. Eu tenho, vamos ver aqui no meu código. Eu tenho aqui essa lista
de valores. Ela é diferente da anterior, a outra tinha vários 5 repetidos, essa não tem, então essa tem menos elementos. Se eu passar x igual a 1, y igual a 100, eu quero que ele me retorne 10, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Se eu passar os elementos 4 e 45, o 4 não está na lista, o 45 está. Então, eu quero aqui que ele me conte 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, tem 5 elementos nesse intervalo, nessa lista. Se eu passar os valores 67 e 101, o 67 está na lista, o 61 não. Então, ele vai dar 1, 2, 3, 4. 4 elementos com valor nesse intervalo. E agora eu tenho 2 valores que não estão no intervalo. Então, 18 e 70. Eu quero que ele fale para mim que tem 1, 2, 3, 4 elementos neste intervalo. Então, é isso que está pedindo esse exercício 3. E a ideia, né, aqui, o que a gente levantou na aula, é que o que a gente pode fazer é chamar aquela função busca binária variação para o x e chamar aquela função busca binária variação para o y, e isso vai, né, falar para a gente as posições do intervalo. E aí, a única coisa que talvez a gente precise, né, ajustar aí, ele não vai retornar certinho para mim o número de elementos, né? Dependendo do caso, vai ser diferente. Então, a sugestão inicial que tinha que deveria ser esse k final menos o k inicial mais 1. Vamos ver como é que fica isso daí com a gente executando. Então, nós temos aqui a nossa lista. E os nossos casos de exemplo. Vejam que a gente está cobrindo, né, todas as possibilidades. A gente está com o caso em que os dois estão na lista, o caso em que o x está na lista e o y não, o caso que o x não está na lista e o y não está, e o caso que nenhum dos dois está na lista. Então, se a gente vier aqui e chamar aquela busca binária variação para 1 e 100, o que a gente quer que ele retorne, né? Então, vamos pintar esse caso de azul aqui. A gente tem esse caso aqui azul. O que ele vai retornar para a gente vai ser true 0, né? Porque o 1 está aqui na posição 0. E ele vai retornar para a gente true 12, porque o valor 100 está... Perdão. True 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. True 9. Então, o valor 100 está na posição 9. Então, esse caso de teste aqui esses são os valores que vão ser retornados pela função busca binária variação. Tá, aí agora vamos ver esse nosso caso verde aqui. 4 e 45. O 4 não está na lista. Se ele estivesse na lista, era para ele estar na posição 1. Então, ele vai retornar para a gente false 1. O 45 está na lista e ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na posição true 5. Vamos ver aqui esse próximo nosso caso aqui, vamos ao caso roxinho. O 67 está na lista, o 101 não. Então, vamos ver aqui que ele deveria retornar para a gente true 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele retorna true 6. E o 11, ele vai retornar false 10, né? Porque é para eu colocar ele no final da lista. Eu precisaria adicionar uma posição 10, colocar o 101 nessa posição 10, se fosse para colocar ele em algum lugar. E aí eu tenho esse caso aqui laranja, onde nenhum dos dois estão na lista. Então ele vai retornar para mim false. Se o 18 estivesse em algum lugar, era para ele estar na posição 0, 1, 2, então false 2. Se o 70 fosse para estar em algum lugar, ele deveria estar em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. False 7. E aí, a ideia inicial era a gente fazer, né? Esse daqui era para ser os nossos K-mini. E esse aqui é para ser o nosso K-fin. E aí, a ideia que deram era a gente tentar fazer
Kfin menos Kini mais 1. Aí, nesse caso, a gente teria 9 menos 0, 9 mais 1, 10. Beleza, 10 elementos é o que a gente queria. A gente vai ter, nesse caso, 5 menos 1, 4. Mais 1, 5. Beleza, é o que a gente queria. A gente vai ter, nesse caso, 10 menos 6, 4. Mais 1, 5. A gente viu aqui que, opa, deu 1 a mais do que era para dar. 7 menos 2, 5. 0, 1, 2. Ah, era para colocar aqui. É na posição 3, não é na posição 2. 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso agora tá certo. Então, 7 menos 3, 4. Mais 1, 5. A gente viu que também deu 1 a mais. E aí, o que perceberam, falaram, então, então a gente só faz o mais 1 nos casos em que o Kfin deu true, né? Então, a gente tem essa variável aqui, que a gente pode chamar de encontrou. Então, if encontrou, a gente faz isso. Senão, a gente simplesmente faz Kfin menos Kini. E aí, o que eu mostrei foi que existe um jeito mais compacto de escrever isso daqui no Python, que é a gente fazer Kfin menos Kini. E aí a gente faz mais, entre parênteses, 1, if encontrou, else 0. Então, o que acontece? Se encontrou for verdadeiro, ele vai somar 1 em Kfin menos Kini. Se encontrou for falso, ele vai somar 0 no Kfin menos Kini. Então, é o jeito mais compacto de escrever isso daqui. Então, vindo aqui para o nosso código, a gente vê que não importa se ele encontrou o x ou não, né? Em todos os casos, sendo true ou falso, o que vai importar é apenas se o Kfin é verdadeiro ou falso, para eu saber se eu preciso somar mais 1 ou não. Então, eu posso colocar esse underline aqui, que eu não preciso atribuir para variável nenhuma o primeiro retorno da busca binária variação para x. E o k, eu coloco essa posição Kine. Aí eu venho aqui, chamo busca binária variação de y, guardo nas variáveis encontrou e Kfin, e aí eu retorno Kfin menos Kine mais 1 se encontrou, else 0. E aí, com isso, a gente fecha esses dois exercícios aqui de busca. Beleza. Então, prontinho. Agora está gravado. Não lembro de ter tido... Acho que já passei os comentários, todas as dúvidas que tiveram. Eu acabei comentando aqui e mostrando. Então, qualquer coisa, se alguém assistiu esse vídeo e ficou com alguma dúvida, me pergunte no começo da próxima aula. Então, tchau, tchau, pessoal.